eu tenho certeza absoluta. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: cresça e amadureça. Agora, fala novamente: cresça e amadureça. Amém. Cresça e amadureça. É o título da nossa meditação dessa noite. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te convidamos mais uma vez para nos direcionar, assim como eu tenho orado, pedindo a tua inspiração para trazer a tua palavra nessa noite. Eu quero continuar orando a ti para que venha falar ao espírito de cada um, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que precisa ouvir. Pai querido, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, ó Deus amado, cubra-nos com esse teu sangue, ó Pai. Precisamos de ti, Senhor, e que cada um de nós saia marcado pela presença da tua palavra em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém. Jamais o Novo Testamento, em nenhum momento, a Bíblia oferece uma vida fácil, uma vida sem nenhum problema, uma vida sem nenhuma tribulação. Jesus, ele nos advertiu, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para ter bom ânimo. Ele não disse também em nenhum momento que quando vierem aflições, quando vierem tribulações, quando vierem as lutas, é para nós desanimarmos. Pelo contrário, ele diz: tenha um bom ânimo, porque as lutas, as provações, elas vêm sobre todos os cristãos. É necessário que lutas e tribulações venham sobre nossas vidas. A Bíblia também fala sobre o discipulado, né? Jesus diz: quem quiser vir após mim, compre um caminhão e carregue a sua cruz, é isso? Não, ele diz: tome a sua cruz, cada um carrega a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Não é para você colocar em nada, não, é você mesmo carregar. E quando fala da cruz, ele dá a entender a cruz pesada, está falando que tem algo difícil, algo que vem sobre as nossas vidas. Ele disse que se perseguiram a ele, também nos perseguirão. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele falou pela metade, ele deixou muito claro. E quando nós falamos sobre lutas, quando nós falamos sobre perseguições, quando nós falamos sobre as provações, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, as provações que vêm sobre nós, porque o texto fala para ter os motivos de grande alegria ao passar por qualquer tipo de provação. Nós devemos compreender muito bem aquilo que nós estamos passando, para que nós sejamos vitoriosos. E provação em nenhum momento é algo agradável de passar, mas nós precisamos passar por todas elas. Eu gosto da comparação que Jesus faz, que também é uma outra ilustração sobre provações, que fala em João capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que permanecer em mim e der fruto, ele vai podar. Então ele poda. Essa poda, se a árvore em si sentisse dor, seria dolorido. Mas como a árvore não sente dor, quer dizer que nós também teremos momentos em nossa vida em que virá a dor, seja na alma, seja no físico, de alguma forma vamos padecer para que nós tenhamos uma vida completa. Talvez você esteja passando por algum tipo de provação, e quando nós passarmos por provações, nós temos que ter em mente o que fazer, ou o que precisamos ter quando passarmos por provações. A primeira delas,
que precisamos fazer é identificar a fonte da provação. O que está trazendo provação para minha vida? Isso é essencial, nós identificarmos a fonte. O que é que está causando provação em minha vida? Eu gostaria de citar pelo menos 4 tipos de fonte de provação que nós passamos. A primeira delas é o próprio Deus. Diz sim, mas Deus me coloca à prova? Coloca. Muitas vezes Ele coloca a nossa fé em provação. Aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 22, mostra que Abraão tinha o filho da promessa, Isaque já tinha nascido, e aquele jovem, então a Bíblia deixa bem claro, dizendo, Deus coloca a fé de Abraão em prova, Deus prova a fé de Abraão, quando ele pede para que Abraão sacrifique o seu único filho, e ele vai até o altar, sobe lá depois 3 dias caminhando, sobe o monte, e Deus intervém então dizendo, olha, não sacrifique, porque agora eu sei que você me ama acima de tudo, e não negou o seu filho. Então Abraão, ele foi colocado em prova, e muitas vezes nós temos algum tipo de provação, que a fonte é Deus, para que a nossa fé seja provada. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 8, ele diz, eu deixei vocês durante esses 40 anos no deserto, para provar o que estava no coração de vocês, para saber se vocês me amavam ou não, para saber se andariam após os meus estatutos ou não. Então, tem coisas que Deus permite, provações em nossa vida, para provar a nossa fé. Então, a primeira fonte de provação que nós queremos citar é Deus. Existem outras? Sim, eu falei que eu quero citar 4 pelo menos. A segunda delas é Satanás, o diabo. Mas o diabo tenta, prova? Sim. O que aconteceu com Jó? Quem foi que testou, provou Jó? Claro, com autorização de Deus, que ele foi pedir permissão de Deus, para que ele então provasse a fé de Jó, para saber se Jó permaneceria fiel a Deus, no momento em que ele perdesse seus filhos, seus bens e a sua própria saúde. E a Bíblia diz que Jó foi vencedor na sua provação. Então, Deus pode provar, o diabo pode provar, e pode vir provação também de nossos semelhantes. Eu quero usar o texto aqui como relato, não o texto exatamente, mas um relato dos irmãos de José, os 10 irmãos de José, que invejaram ele, venderam ele como escravo, e ele então foi provado, ele teve uma tremenda provação, momento de privações, sendo escravo, depois prisioneiro. Aquilo foi com os seus semelhantes, com os seus próprios irmãos, e às vezes nós passamos também por provações, perseguições, calúnias, pessoas podem inventar alguma coisa a nosso respeito, no nosso trabalho, podemos às vezes perder um emprego, alguma coisa, por causa do nosso semelhante, da inveja de alguém, mas se nós permanecermos fiéis, Ele vai nos honrar, assim como Ele honrou José lá na terra do Egito. Então, a primeira fonte de provação, Deus. A segunda, o diabo. A terceira, nosso semelhante. E a quarta? Aponte para você, me diga, eu mesmo. Sim, eu também posso ser a fonte da minha provação. Como assim? Quando eu cometo erros, quando eu cometo pecados, quando eu pratico coisas que não era a vontade de Deus para que eu praticasse, e eu vou colher consequências acerca daquilo ali. Vamos usar como exemplo uma questão financeira. Se a pessoa gasta infinitamente mais do que aquilo que ela ganha, aí ela vai começar a sentir que a conta sempre chega, o cartão e tudo mais, a fatura chega. Por quê? Porque está gastando além. Então muitas vezes ela diz, ore pelas minhas finanças, mas a oração não é exatamente pelas finanças, é orar por mim, porque ela tem que identificar que é ela que está gastando além. Então ela vai passar por um período de provação por conta dela mesma. Muitas vezes a pessoa se desvia do evangelho, erra às vezes num dia, numa noite, comete um erro, e por causa daquele erro ele vai colher consequências durante um período da sua vida. Então a fonte da provação é ele mesmo.
Então, pode ser Deus, pode ser o diabo, pode ser o nosso semelhante, e pode ser a si mesmo a fonte da provação. Quando nós identificamos a fonte da provação, isso nos leva ao meio de escape, porque nós já identificamos da onde vem a provação, então nós saberemos como agir diante daquela provação, amém? Primeiro, identificar a fonte. Segundo lugar que nós precisamos ter, quando nós estamos passando por provação, é ter otimismo, ter bom ânimo. Aqui o texto ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Obviamente, ninguém está ensinando aqui, se você está sofrendo, fique muito alegre, porque é bom sofrer, porque é bom sentir dor, porque é isso. Não está ensinando isso, não é isso que o texto quer dizer, mas ele quer dizer que, com eu ter alegria, por quê? Porque eu sei que Deus quer fazer algo dentro de mim, para que aquilo ali seja amadurecido, a minha fé seja amadurecida, para que eu passe e seja aprovado. Então nós poderíamos identificar também, dentro de nós, é porque Deus está nos tratando como filhos. Então provações são momentos de dor, são momentos de privações muitas vezes, e a alegria é por saber que Deus está me tratando como filho. Nenhum filho gosta de levar uma surra, gosta? Quem gostava de levar surra? Eu aprontava até não querer mais. Quem me vê hoje, você converteu mesmo. Minha mãe me pegava, meu irmão me pegava, mas eu vou dizer uma coisa, a surra na hora não era boa não, mas o fruto das surras que eu levei foi bom, porque eu não virei vagabundo, me tornei um homem trabalhador. Então a Bíblia diz que quando Deus ele nos corrige, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele nos trata como filhos, então, e não como bastardo, é a demonstração do amor dEle, porque eu estou errando, porque eu estou fazendo alguma coisa, então eu preciso ser corrigido, eu preciso ser trabalhado em áreas da minha vida, ainda que a fonte não seja eu. Então eu gosto de um texto que está em Provérbios 3,6 que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que é isso aí? Eu preciso parar. Eu estou passando por provação? Estou, então eu preciso parar. Eu vou refletir, aonde eu errei, a fonte sou eu tenho que reconhecer Deus ali dentro daquela provação. Aí ele diz que Deus endireita as veredas, significa que o caminho está tortuoso, mas quando eu paro, eu reconheço que Deus está comigo, mesmo ali naquela situação que eu estou passando, então eu tenho que ter otimismo, porque Ele vai me dar vitória, eu vou sair vencedor, porque Ele vai endireitar as minhas veredas. Terceiro lugar, quando precisamos ter e saber quando estamos passando por provação, é que a provação nos dá a oportunidade de desenvolver a perseverança. O texto diz no versículo 3: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ou seja, desenvolver. Então, ela tem a oportunidade de desenvolver a perseverança. Todos crescem durante a provação? Não. Tem gente que passa por provação a vida inteira e não amadurece, não cresce a sua perseverança. Aqui diz que ela tem a oportunidade de desenvolver a perseverança dentro de nós, e a oportunidade nós temos que agarrar. Então você está passando por algum tipo de provação, agarre a oportunidade para que a sua perseverança seja desenvolvida. Talvez você é uma pessoa que desista fácil dos seus projetos, desista fácil no meio do caminho de tudo aquilo que você começou.
Então agora você está passando por provação, é o momento de você desenvolver a perseverança. Vai dizer: eu não sou daquele que desiste não, daqui para frente eu bato o pé, eu vou perseverar até o fim, eu vou sair vencedor aqui dessa provação. Então eu vou desenvolver a minha perseverança. Isso é fazer crescer a perseverança, como diz o texto aqui da nossa palavra. E em quarto lugar, a perseverança exercida, ela nos faz amadurecer. Então, veja que é um passo de cada vez para nós vencermos as provações em nossa vida. Primeiro, eu identifico a fonte, depois eu tenho otimismo, sabendo que essa aprovação é Deus me tratando como um filho, então eu vou vencer. Terceiro, é uma oportunidade de desenvolver a perseverança. Agora que eu aprendi a desenvolver a perseverança dentro de mim, essa perseverança exercida me faz amadurecer. Aqui diz o texto no verso 4, é necessário que ela cresça. Então está falando da perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Em outra versão diz perfeito. Esse é o caminho nosso. A Bíblia diz que nós devemos chegar até o ponto da maturidade de Cristo, ou seja, o nosso alvo é o quê? A estatura de Cristo, é chegar a ser como Ele. Perfeito jamais nessa terra, mas eu jamais vou desistir de caminhar para a perfeição. A cada dia eu vou corrigir algo na minha vida, eu vou fazer com que eu cresça, com que eu amadureça, e amadurecendo eu posso dar fruto. Um fruto, se ele for colhido verde antes do tempo, a semente não vai germinar. É necessário chegar à maturidade. Então, para nós darmos frutos, e os frutos permanecerem, como Jesus disse, então nós também precisamos chegar à nossa maturidade. A nossa perseverança nos leva à maturidade, e essa maturidade é o caráter de Deus aprovado em nossa vida, para que quando as pessoas olharem para nós, elas disserem: eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Deus na sua vida, você faz a diferença no seu jeito de viver, até quando você está quieto, eu vejo Cristo através das suas atitudes. Esse é o alvo nosso, é o caráter aprovado por Deus. As provações, elas visam a nossa promoção. Deus sempre tem um propósito para cada uma de nossas provações. Então temos que identificar qual é o propósito de Deus, e assim nos tornarmos maduros e sempre aprovados por Deus. Quantos aqui já fizeram prova na escola, na faculdade, alguma coisa? A prova é para quê? Para você ser reprovado? Não, é para mostrar o quanto você aprendeu e ser aprovado. As provações da nossa vida, elas são isso, para que nós sejamos aprovados por Deus. Curva a sua cabeça, reflita se você está passando por algum tipo de provação. Que o Espírito Santo venha trazer a sua memória nessa noite, qual é a fonte, que você consiga identificar qual é a fonte da sua aprovação. É Deus que está te provando? É o diabo? São pessoas? Ou é você mesmo a fonte da sua aprovação, por causa dos seus erros, falhas, pecados? O que é que está causando a provação na sua vida, se você está passando por provação? Lembre-se que Deus quer que você tenha otimismo, porque Ele corrige a quem ama, nos trata como filhos.
provação, ela te dá a oportunidade de desenvolver a perseverança. Talvez você desista muito fácil das coisas, e Deus está te dando a oportunidade para você desenvolver a perseverança. E desenvolvendo a perseverança, você precisa chegar à maturidade para ser aprovado e ter o caráter aprovado por Deus.